Olá, mulheres! Tudo bem com vocês? Estou aqui, diretamente da cidade de Bauru, nos estúdios da Brothers TV, gravando mais esse podcast. Podcast Elas por Elas, um podcast só delas. Eu sou a Roberta Rodrigues, eu sou escritora, sou pedagoga e trago aqui sempre novidades, mulheres incríveis para trazer uma mensagem para vocês, para contar a história de vida delas, para falar sobre o empreendimento, o negócio que elas têm. E hoje eu tenho, gente, duas convidadas. Eu tô chique no último, ó. Tenho duas convidadas super especiais. Elas vão falar sobre moda, vão contar um pouquinho da trajetória delas. Mas antes eu quero mostrar alguns dos meus trabalhos que eu tenho feito como escritora. Não vou falar muito sobre eles, porque hoje o tempo é mais curto, né? Porque imagina, 3 mulheres falando juntas. Então eu vou mostrar rapidinho aqui meus livros para vocês. O meu primeiro livro se chama Depressão Aconteceu Comigo, uma experiência de fé. Aqui eu conto um pouquinho da minha história, das lições de vida que eu aprendi através da depressão. Você pode encontrar esse livro e todos os outros que eu vou mostrar aqui para vocês. Vou deixar aí na descrição desse vídeo, tá bom? Escrevi também A Menina que Não Gostava de Ir para a Escola, para ajudar crianças que estão tendo problemas para ir para a escola, que não gostam de ir para a escola. Então esse livro aqui é um livro para ajudar essas crianças, uma história real. Esse aqui também é uma história real, que conta a história de, na verdade, né, é uma lagartinha, a lagarta que sofria bullying na escola, mas é baseado numa criança. Então, esse livro eu escrevi para ajudar crianças que estão sofrendo bullying na escola, para elas aprenderem a combater o bullying, não aceitar o bullying, e também para falar para as outras crianças que verem a amiguinha ou o amiguinho sofrendo bullying, dizer não ao bullying, né? Nós temos que combater o bullying. Também escrevi uma história que se chama Minha Gatinha Marie, também é uma história real de como a minha filha encontrou a gatinha dela na lata do lixo durante a pandemia e como essa gatinha trouxe alegria lá para nossa casa. Eu falo que foi um presentinho peludo que caiu do céu para as nossas vidas. E é o meu último lançamento. Tem aqui ainda o Pedro, o menino do coração nordestino, que eu conto a história desse menino, Pedro, aqui da cidade de Bauru, que tem uma cordelteca com mais de 3.000 cordéis, e aqui eu falo sobre o amor dele ao Nordeste, sobre o povo nordestino, sobre os cordéis. Então é um livro muito brasileiro, muito lindo, que você precisa ler e, de repente, né, me ajudar para que esse livro chegue nas escolas, tá bom? E o meu último lançamento foi esse aqui, uma coletânea de 30 histórias de 30 mulheres reais também. Eu gosto de escrever histórias reais. E aqui eu conto as histórias dessas mulheres que venceram através da fé, da coragem, das suas lutas diárias. Elas venceram problemas que elas tiveram de traumas, problemas de abusos, problemas que elas passaram de perder um ente querido, luto. Então são histórias verídicas, histórias de ensinamentos, lições de vidas lindíssimas que você precisa ler. Então todos esses livros você pode encontrar na internet. E você pode encontrar aí na descrição desse vídeo. Se você tiver alguma dúvida, você pode entrar em contato comigo através do meu Instagram. E aí eu falo para vocês como adquiri-los, tá bom? Então, como eu falei para vocês, né, que eu tenho duas convidadas super especiais. Aqui, né, no nosso podcast Elas por Elas, nós sempre compartilhamos histórias de mulheres que fazem a diferença. Que fazem a diferença na sua área de atuação, mas também na nossa sociedade. E hoje nós temos o prazer de receber duas profissionais que elas são renomadas no mundo da moda e costura. Olha que demais o nosso assunto de hoje. É a Lila Duarte e a Thaís Guedes. Então vou apresentar aqui para vocês. Estou aqui à minha direita a Lila e à minha esquerda a Thaís. Eu vou contar um pouquinho da história de vocês aqui rapidamente, para o público que está nos assistindo. A Lila Duarte, que está aqui à minha direita, é a alma e a inspiração por trás da escola de moda e costura, que leva o seu nome. Ela é apaixonada pela costura desde cedo. Se especializou em modelagem, técnicas de confecção, unindo tradição e inovação para oferecer um ensino acessível de alta qualidade. A sua metodologia incentiva a criatividade e valoriza o trabalho manual, sempre atenta às tendências e à sustentabilidade. Já a Thaís Guedes tem uma trajetória sólida no universo da moda, sendo estilista formada pelo Senai e graduada em design de moda pela Faculdade de Belas Artes. Olha que chique. Com experiência em grandes marcas como Levi's, Coca-Cola, ela atua na criação de peças que unem identidade,
sofisticação e funcionalidade. Sua paixão pela moda se reflete no trabalho, onde ela alia técnica e criatividade para inspirar gerações de profissionais. Então, juntas, né, a Lila e a Thaís, elas criaram uma parceria para levar a escola de moda e costura a um novo patamar, capacitando pessoas e transformando vidas por meio da arte da costura. Olha que coisa mais linda! Parabéns, meninas. Parabéns para vocês. Obrigada. Olha, eu amo costura. Eu sempre tive sonho de aprender a costurar, mas eu não fui para essa área. Tipo assim, eu nunca tentei, mas eu tinha sonho de costurar. Eu sempre costurei à mão mesmo. Tipo, minhas calças rasgavam, minhas roupas rasgavam, eu pegava lá a linha, costurava. Sempre preguei botão, sempre fiz barra de calça do marido, dos filhos, sabe? Essas coisinhas. Bordado, mas nunca, né, fui para essa arte da costura, mas eu acho, assim, lindo, maravilhoso. Então, vocês estão de parabéns. E eu quero dar boas-vindas para vocês aqui hoje no nosso podcast. Obrigada. Sejam bem-vindas e sintam-se à vontade, tá bom? Então, primeira pergunta, quero perguntar, né? Eu quero saber Sim. como que vocês conheceram, né? Porque duas meninas aí trabalhando juntas, vocês não são parentes, né? Não. Então, eu quero saber quem que vai contar aí a A história. melhor parte é o meninas, né? Eu vou deixar a Thaís contar. Então Bom, vai, Thaís. A gente se conheceu, eu sou nova em Bauru, né? Fazem 1 ano e 3 meses que eu vim para a cidade. E eu comecei a fazer um trabalho voluntário numa ONG aqui em Bauru, de costura. E aí, em uma dessas visitas em umas lojas aqui de tecido de Bauru, eu falei, né, que vim de São Paulo, que não estava mais atuando na área. E aqui em Bauru era mais difícil, enfim. E aí a dona da loja falou assim, tem uma pessoa perfeita para você. Liga para a Lila. E aí eu liguei para a Lila e, assim, eu falo que a Lila foi uma bênção na minha vida. Porque Caiu do céu. Caiu do céu. E eu liguei para ela, ela falou, passa aqui. Assim, simples assim, né? E em São Paulo tudo é mais difícil, Sim, as reuniões sim, são mais longas, demoram semanas. Cidade interior Aí ela falou, passa aqui, pode passar aqui amanhã, hoje, vê o seu horário. E aí a gente se conheceu, né, Lila? Que legal, que legal. Foi E assim. ficaram amigas. Já ficamos amigas, já fizemos um monte de planos, já fizemos executamos palestra, alguns né? deles. Olha, que top. Estamos cheios de projetos. E aí vocês decidiram já aí formar a parceria? Sim, aí Sim. de primeira já vista, foi, né? a gente Olha, fala que que... top. Você já se viu, falo- já começou a foi uma conversar união, né? e já falamos de negócios, já falamos de vontades e de perspectiva e já deu certo Então, a partir aí. dali. Então, quanto tempo vocês estão juntas? Eu tô, o quê? Tem um mês? Um mês. Dois, Um quase mês que 2 vocês meses, estão né, trabalhando Lila? nesse Sim, projeto. é, isso. Legal. E o que motivou vocês a seguir na área da moda e costura? Por exemplo, vamos começar então com a Lila primeiro. Você começou bem cedo nessa Sim. área. O que te motivou? Da onde que você falou, eu vou costurar, vou trabalhar na área da moda? Como foi? Olha, a minha história é muito engraçada. A minha mãe é costureira. Uhum. Eu tinha uma irmã que já foi, mas também era costureira, e eu não. Só que eu vim embora para Bauru. Eu você sou também não é nordestina, de né? lá. Sou lá de Fortaleza, vim embora para Bauru. Então você vai gostar do meu livro aqui do Sim, já vi, do já Menino gostei. do Coração Vontade de Nordestino. ler. E cheguei em Bauru com um filho de 8 anos e uma bagagem de 11 quilos, Uau. morando de favor na casa de uma amiga. E a primeira oportunidade que eu tive foi na costura. Uhum. Então, eu cheguei em Bauru num domingo à noite, na segunda-feira eu fui fazer um teste e eu falei, a primeira oportunidade que tiver de trabalho eu abraço. Sim. E abracei. Olha, e foi a costura. E foi a costura, A costura numa te fábrica de chamou, te lingerie. escolheu. E falei assim, sei tudo. E ali eu comecei e ali deu certo. Olha E só. gostei. Eu falei, então é isso que eu quero e é essa vida que eu vou viver. E daí comecei a trabalhar com lingerie, depois... E eu sou muito curiosa. Quando eu acho que eu já sei muito daquilo, eu quero aprender coisa diferente. Legal. Então, eu comecei com lingerie, aí depois fui aprender... queria fazer uniforme. Fiz uniforme, tanto industrial quanto social. Fantasia de balé. Olha Fiz só. muito fantasia de balé. Aí fui convidada para dar aula. Antes de dar aula no Senai, fui convidada para dar consultoria pelo Sebrae. Que top. Dei consultoria. Fui convidada pelo Senai para dar aula. Dei aula no Senai. Depois eu pensei, então, eu quero a minha escola. Que eu quero atender um público diferenciado. Tipo, eu quero atender o que o aluno quer fazer. Sim. E foi aí onde deu certo.
Então, assim, hoje o aluno me fala o que quer fazer. Você ensina aquilo e eu para ele. ensino aquilo. Que legal. Então, não tenho um método. Ó, você tem que fazer só isso. Certo, não, você vai fazer o que você quiser. Ah, eu quero aprender a pregar zíper de calça. Ok, é isso que você vai aprender. Fazer zíper de calça. Entendi. Eu quero fazer só camiseta. Vamos fazer só camiseta. Eu quero fazer lingerie. Vamos fazer lingerie. Que bacana. Eu quero fazer acessório de cavalo. Vamos fazer acessório de cavalo, que eu já ensinei também. Certo. Então, é o que a pessoa quiser fazer. Muito Aí, bem. agora deu muito certo com a Thaís, porque a Thaís inventa a moda. Ela inventa e visão você das executa. alunas, inventa lá as modas e vem pra gente fazer. Legal. Então, uma coisa que deu muito certo. E assim, a costura, para mim, é muito fácil. Que bom. Faz Eu parte falo, hoje de você, eu vivo né? da costura. Hoje eu sou mãe solo e vivo da costura. E assim, eu não penso em fazer outra coisa que não seja na área da costura. Que legal, que legal. Então, agora lançou, agora a costura e a moda. E a moda, agora vai tem longe. tudo na escola. Vai longe. E você, Thaís, conta pra gente, então, como que você começou na área da moda? Eu comecei a trabalhar Da moda e da costura, na né? verdade, assim, eu sempre tive vontade de trabalhar com moda, mas eu, desde pequena eu desenhava, fazia os desenhos, né? Meus pais tinham um açougue e eu, na época, porque eu já sou velhinha, tinha a carne. Parece velhinha, não. Não, é que a base que é boa, né? A base que é boa. A gente embrulhava as carnes no açougue no papel. Não sei se você lembra dessa época. Eu lembro. E eu ficava desenhando as roupinhas, os bonequinhos nos papéis. Uau. E meu pai falava, não é mais para você ir, porque você está estragando tudo, os clientes saem com o pacote de carne tudo embalado, enfim. Passaram-se os anos, os meus pais queriam que eu fizesse contabilidade, e eu sou péssima nisso. Fiz o curso, mas aí uma vizinha falou assim, olha, eu acho que você deveria fazer moda, porque você gosta muito de desenhar. Sim. E aí eu fui pesquisando, aí fiz design gráfico. Aí no dia da aula de desenho, o professor falou assim, olha, eu quero que todo mundo feche os olhos e comece a desenhar um objeto, um carro, alguma coisa. Eu desenho um vestido de noiva. Lógico, né? Aí ele falou assim, eu acho que você está no curso errado. Eu falei, eu sei. Aí fiz o curso até mais ou menos uns 2 anos. E aí eu procurei o Senai para fazer a faculdade. Certo. E aí a coordenadora falou assim, olha, Thaís, você nunca trabalhou com moda. Então vamos fazer o curso técnico de 2 anos. E depois você vê se é isso, você faz a faculdade. Aí foi um choque na família, né? Imagina. Parar uma faculdade para fazer um curso técnico. Enfim, com 1 ano de curso técnico eu comecei a trabalhar. Né? E numa empresa que abriu as portas através do desenho. Que bom. Ele falou, olha, a empresa, o trabalho é seu, porque você desenha e eu preciso de alguém que desenhe. E aí eu comecei a trabalhar, né, na região do Brás, foi quando eu realmente comecei a atuar na área. Fiz faculdade, fiz Belas Artes, lecionei no Senai, né, na Escola Técnica do Vestuário, em São Paulo, tudo em São Paulo. Trabalhei na indústria têxtil também, né, fazendo a parte de pesquisa, atendimento ao cliente, com consultoria de moda. E aí eu fui desenvolvendo, mas assim, eu falo para a Lila, né? Até converso, eu falo para ela, Lila, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Bom. A minha vida sempre foi isso, a parte construtiva, né, da peça, a criação, a pesquisa. E aí eu estou nessa área até hoje. Legal. E então você veio parar em Bauru por causa de uma ONG? Na verdade, eu vim parar em Bauru porque o meu marido trabalha na indústria, né, então ele veio pra cá. metalúrgica. E ele recebeu uma proposta e ele falou, e aí, vamos? Eu falei, vamos. Eu quero morar no interior. Que bom. E aí nós viemos, e aí as coisas foram acontecendo, né, Lila? Porque eu trabalhava ainda em São Paulo, né, com essa empresa, só que era home office, então eu só ia uma vez por mês para lá. E aí eu falei, tá ficando inviável, né? A situação não estava legal. Aí ele falou, então vamos tentar aqui, né? E aí eu conheci essa pessoa abençoada e esse casamento. Então a gente vai ter você aqui em Bauru agora. Não vai saio daqui. Criei raiz já. Eu falei, Lila, bom, criei raiz aqui, não a quero ir Lila também embora. já criou raiz, né, Lila? Eu já estou em Bauru há 20 anos. Ixi, olha só. Eu também não sou bauruense, mas já vai para 7 anos e meio que eu tô aqui. E já estou virando bauruense também. Eu falei que eu não saio daqui. Mas você sabe que eu falo que eu nasci para morar em Bauru. Olha que coisa. Eu amo também amo de Bauru. paixão. Eu gosto desse contato das pessoas, Sim, né? Sim, é verdade. Todo mundo se conhece, Cidade se cumprimenta. O interior proporciona isso, né? Sim. E São Paulo não é assim. Eu me sinto em casa. Que bom, que bom. Cheguei, eu tenho a minha Só família. tem o coração nordestino, né? Não, eu amo o Nordeste Sim, também. mas já virou bauruense. Mas já virei bauruense. Que legal, que legal. Até minha mãe já está morando comigo. Sério? Minha mãe já virou bauruense. Olha aí. Minha mãe veio passear aqui. Amou tá há ficar 7 aqui. anos. Tá vendo? Olha que delícia. Eu também, eu gosto demais aqui, vim aqui com a minha família, também queremos ficar por aqui. Eu já falei lá também. Eu falei, olha, se você receber uma proposta, você vai, eu fico em Bauru, você volta os finais de semana. A gente ama aqui. E eu quero que vocês contem, então, para mim,
como que funcionam os cursos, né, da escola. A escola chama, então, Lila Duarte. Ok. Conta aí pra gente como que funcionam os cursos. Tá, os cursos, como eu já falei, as alunas chegam... Primeira proposta que eu pergunto é o quê? Qual o seu interesse no curso? É por terapia ou é profissionalidade? Certo. Porque Isso eu faz atendo diferença, a necessidade, né? a necessidade da aluna. A maioria é por terapia. Olha só. Então, tá bom. Então, você vai me dizer o que você quer aprender e eu vou te ensinar. E é assim que funciona lá. Eu tenho aluna de 13 anos a 86 anos. Que lindo. Legal. E fazem de tudo. Então, é assim, são turmas superlotadas, é a semana inteira, só segunda que eu trabalho só à noite. Nos outros dias, das 9 da manhã às 21 horas. Nossa. De terça a sexta e sábado até meio-dia. Puxa vida. São todo industrial, máquinas industrial. Cada um aprende o que quer fazer mesmo. E a pessoa precisa ter uma máquina não na casa necessariamente. dela? Não precisa. Não precisa. Então, ela pode aprender lá e, tipo... E pode trazer o que ela quiser para fazer lá também. E fazer lá com vocês. Fazer lá comigo também. Que legal. E aí, onde que entra a sua parte lá na Então, na nos escola? conhecemos, né? Eu falo que é meio que amor à primeira vista, né, Lila? Eu não conhecia ninguém, conhecia a Lila. Então, a gente lá agora, antes era uma escola só de costura, agora passa a ser uma escola de moda e costura. Por quê? As pessoas aprendem o processo de modelagem com a Lila, costura, mas a gente também tem esse despertar da criatividade, né? Sim. Então, a gente está com curso de desenvolvimento de coleção. Então, a pessoa, eu queria saber como que eu faço para montar a minha coleção. A gente vai dar o passo a passo até o processo final da peça pronta, né, no desenvolvimento de pesquisa de tecidos, aviamentos. A gente tem um curso agora de upcycling, que é para você customizar a sua roupa e transformar ela em um outro produto, né? Que é a parte da sustentabilidade, que a gente estava batendo esse papo. Agora a gente está com um curso de moda e costura para crianças, a partir dos 6, né? A partir de 6 anos. Já vai aprender todo o processo de com criação com a máquina. Não é máquina industrial. Não é industrial. Doméstica. Então não tem perigo de machucar a mãozinha, nada. É um ateliê à parte, né, do Dalila. É numa sala ao lado. Então tem toda uma estrutura voltada para criança fazer a parte de criação dela. Nossa, que lindo. Então, assim, vai aprender a montar a peça, a liberar a criatividade, cortar, né, montar uma cartela de cores. Sim. Então, tem tudo isso dentro da escola. E tem os cursos de tecnologia têxtil, para você conhecer de tecido. Né? A gente proporcionou tudo que uma faculdade de moda oferece para o aluno. É lógico que a gente não está graduando, né, como uma faculdade, mas a gente montou uma grade curricular onde a gente consegue atender essas pessoas que querem, né, ou tem dúvida ainda, não sabe o que vai fazer. Então, a gente consegue atender lá na escola. A pessoa vai receber um certificado. Vai receber um certificado, né, duração de horas. Isso pode se tornar uma profissão para ela, né? E a gente está já bolando, né, Lila? Em alguns cursos, a gente vai fazer um desfile com a criação desses alunos, né? Então, a gente está viajando, né, Lila? Está bem gostoso. Moda é isso, né? Aí. E quanto tempo duram, mais ou menos, os cursos, assim, em média? Nesses de criação e desenvolvimento, a gente está fazendo com 3 meses, costura também, né, Lila? Isso. Costura, o corte, costura e modelagem é tempo indeterminado, é o tempo que a aluna quiser. Certo. Porque sempre ela vai se aprimorar mais ainda. Então, tem alunas que estão comigo há 8 anos, então tem alunas começando, tem alunas que param, voltam. Então, não tem um tempo determinado. Já esses outros cursos que a Thaís vai ministrar, aí tem um tempo determinado de 3 meses. Aí, por exemplo, a pessoa fez o curso ali e concluiu os 3 meses, né, Lila? Mas eu quero continuar. Aí a gente vai aplicar novas técnicas, né? Vai fazer uma nova grade curricular para esse aluno que já fez por exemplo, digamos que um nível 1. Né? E aí a pessoa vai se especializando cada vez mais. Porque moda é isso, a gente não para, né? É verdade. Saiu hoje na TV, amanhã já né? Constantemente. Então, é isso que a gente está oferecendo nos cursos. Que legal. Né? E, por exemplo, tem pessoas que vão lá só para aprender a área da moda e falam assim, eu não me dou bem com costura, não quero costurar, eu quero só aprender a parte da moda. Existe porque assim, no caso do estilista, ele desenvolve a coleção, né? E aí ele tem o modelista, tem o piloteiro que faz a primeira peça piloto, que é todo esse trabalho de fazer a peça, né? Desenvolvimento. Eu falo que moda não existe sem o estilista, o modelista e o piloteiro. É uma família, ali é um casadinho, tem que ser perfeito. Então, o que acontece? Não tem como. Eu só queria fazer a parte de pesquisa. Mas tudo bem, você tem que entender sobre costura. Né? Você tem que entender
entender se aquela pessoa que está produzindo a sua Se ela tá peça, fazendo se ela está correto. fazendo correto. Tá. Por isso que é importante os cursos, Entendi. né? Não dá para... só quero ser... Nem que ela não for pôr mão na massa, mas ela tem que saber o passar, processo. né, Isso. por essas aulas. Exatamente. Entendi. É um Legal. casado. A gente fala que é um casadinho, né? Que legal. E fala mais pra gente sobre essa moda sustentável que vocês estavam falando. A Lila me falou que ela não gosta muito disso, que ela gosta de fazer do zero, né, Lila? Eu gosto de Agora, você desenvolver a modelagem, de montar. Desde o começo. Desde o começo. Você Então, assim, eu pega não o desenho assim, olha ali. Pode me mostrar um desenho, a Lila, eu quero foto. fazer essa. Aí você roupa. desenha naquele papel grandão, né? Desenvolve a modelagem, passa pro tecido e monta. E tá pronto. Nossa, E tá pronto. É assim, faça assim. Tá pronto, desse jeito. Agora, a Thaís já gosta de pegar, de repente, uma peça e customizar. Eu já tive a A parte Thaís, de ela não ateliê, quer né? ver uma fotinha. Não. tá? Não, Ela eu quer quero ver que a uma pessoa peça e crie transformar. algo, né? entendi. Eu gosto para mim, moda é a parte de construção, Sim, criação, é né? inventar moda, né, não como é só a você diz. tendência, não, é você construir a peça do zero, é você mudar aquilo, né? E eu trabalhei em indústria têxtil e eu presenciei muito a questão do descarte, né? Hoje a gente tem esses magazines de fast fashion e normalmente a pessoa compra uma peça e ela usa no máximo 2 vezes. É verdade. Né? E por aí a gente tem desertos em outros países só de lixo Já pensou? de roupas que não são mais utilizadas. Sim. Então Elas a gente demoram para se degradar. Exato, né? muito. tempo. Então assim, você produz lixo, É. né? Então a gente, quando eu quis montar esse curso, a gente sentou, conversou, né? Eu e a Lila, porque às vezes a pessoa ela não quer criar do zero, mas ela tem uma peça lá que ela queria modificar Você e tá não é com um fazer, rasgadinho, né? ela Só- quer transformar aquilo em novo. E é possível, né? Eu não estou dizendo que ninguém vai comprar mais nada. Claro, não, a claro. gente tem que comprar porque é um ciclo, Sim, né? sim. Senão a cadeia É quebra. verdade, é verdade. Mas a gente consegue Reciclar e fazer com que as pessoas construam algo novo sem parecer um conserto. Verdade, Né? verdade. É uma peça nova. O que eu posso criar nessa peça? Como eu posso customizar ela ou modificar ela do zero? Sim, é Né? verdade. Então, isso é muito legal. Eu gosto muito. E como, assim. como é que chama mesmo a Upcycling. Upside? Isso. Agora, o curso a gente uniu os dois, né? A gente fez a parte de customização e a parte de upcycling. A gente juntou os dois, porque customização você aplica, São né, muito Lila? parecidos. São né? muito Detalhes parecidos, e tal. tá. E O o upcycling, upcycling, não. eu peguei uma calça, vou transformar em um outro produto Entendi. e as pessoas só vão saber que aquilo era uma calça se eu falar. você falar. É isso que é legal, né? Até você Despertar a disse que tá com uma saia Tô com uma hoje, saia que era uma calça. Não vai dar pra gente mostrar, Não, mas olha, uma calça 36 que não legal. cabe mais no olha 44. que ótimo poder fazer isso, E né? aí ninguém sabe que aquilo era se eu não falasse. Dá pra transformar em bolsa, dá pra Exato, transformar em... acessório de cabelo. Um monte de coisa, Dá pra né? fazer muita coisa, né, Lila? Isso Eu é falo muito que o bom. mundo da costura é muito rico. Uhum. Muito. Por isso é que não dá. Quando você entra no mundo da costura, não dá para você pensar mais em outra coisa para fazer. Sim, sim. Porque tudo que você quer descobrir Você ali, consegue. você acha. Verdade, verdade. E a gente não vive sem roupa. Não, a mulher tem ela como. pensa nisso o tempo todo, o tempo né? todo, Então não A tem gente como. Não pensa o dia inteiro na roupa, ó, tipo, pra vir aqui. Eu tive que escolher minha roupa, pensar que roupa eu ia Aí vestir. você tem que pensar no acessório que você Sim, vai colocar, tudo, né? Como você vai deixar o cabelo. É. É um conjunto É um de conjunto. coisas, né? De informações. Então eu falo daí Mas que faz parte parte da roupa. mas que parte da roupa. faz A parte roupa exato. chama qualquer situação. Qualquer situação, então faz parte. Ou seja, costureira, não tem como a gente viver sem vocês, gente. Não E tem. a Não. essência, Sinto né? informada. A gente fala muito da essência da roupa, né? Porque, assim, quando você gosta do processo criativo, você traz aquilo, a história. Por exemplo, eu já tive ateliê, eu fazia roupas de festa. Então, eu imaginava como que a noiva ia entrar, aonde que ela ia estar, Pra como você. ela ia sentar, que acessório usar, como deixar o cabelo. Então, você cria uma história e você faz um marco na vida da pessoa através daquilo que você está criando. Nossa, né? muito legal. Se você parar para ver, moda é isso, passa por muitas mãos. É verdade. Né? O tecido, na tecelagem, a colheita do algodão, a limpeza, a transformação do fio. Sim, Aí depois vem para a fábrica, aí a parte de Não, modelagem. é lindo, é lindo. É muito mágico é trabalhar verdade, com moda. verdade. É mais do que tendência, né? Mais do que tendência. E sem falar também o quanto faz bem, como é terapêutico. Sim, sim. O que eu atendo de pessoas que vêm porque está com algum problema e se descarrega na costura. Emocional, né? Então é assim, quando eu estou aqui essas 3 horas, que são 3 horas de curso por dia, né? Quando eu estou bastante. aqui, olha, eu viajo. Mas passa tão rápido. Meu melhor momento é aqui, porque tá costurando, tá fazendo a roupa que quer. Faz pro filho, faz pro neto, faz Olha que legal. pro sobrinho, faz para si mesmo.
Então, assim, elas viajam. Verdade. E melhoram muito. Muito, né? É terapêutico, né? É porque Não tem naquele como. momento você não pensa em nada, né? Você se conecta com o mundo e entra ali na costura, né? Hoje, a maioria de minhas alunas fazem por terapia. Que legal, que top, muito bom saber disso. Muito gostoso, né? As mulheres estão assistindo aí já sabem, gente. Tá precisando de terapia, ó, vai Escola costurar. de Costura, Lila Duarte. Vai Duarte. Eu tenho 3 filhos, né? Um dos meus filhos já se casou e a esposa dele, ela reciclou um vestido de noiva. Olha que lindo. Ela pegou o vestido de noiva da cunhada dela. Gente, olha a história. Que tava que maravilhosa. novinho, lindo. A cunhada passou para ela reciclou. Aí a avó reciclou para ela. A avó é costureira. A avó fez o que você falou, né? Imaginou ela naquele vestido. Imagina o peso da Nossa, emoção muito. desse vestido. Aí a avó customizou tudo pra ela, pro jeitinho dela, pro estilo dela. Olha e que o vestido legal. ficou impecável, tipo, parece um vestido assim, parecia um vestido novo, sabe? Então eu acho muito legal isso e eu acho lindo quando você guarda, por exemplo, um vestido de noiva e para sua filha e aí customiza ele, né? Pena que eu não fiz isso para minha filha Eu não fala, tenho filha, se mãe, for por pra que nora. que você jogou seu vestido? Eu falo, não, eu não joguei, eu vendi. Precisava de dinheiro, vendi. Mas eu acho muito legal você ter um vestido guardado e customizar ele, passar para frente, né? Você transmite emoções, né? Sim, Sentimentos. sim. E o fato de alguém fazer algo para você com moda, com costura, é assim, ela colocou o tempo dela, Exatamente, a vivência, a dedicação, o é, sentimento é, naquilo, é né? verdade. Falam que isso não tem preço. Não tem A preço. gente vive muitas emoções na costura. Eu lembro que eu tinha uma aluninha e ela queria fazer uma roupa para ela e para a mãe dela. Igual? Tinha o quê? 9 anos. Igual, assim. Ela E fez. Ela mesma fez. Foi avental. Parece uma coisa simples, Sim. mas é uma coisa que ela e a mãe dela usam junto. Olha E que a emoção da mãe top. dela recebendo Que essa... demais. A minha filha tem o sonho de ter um pijama igual ao meu. Ela sempre fala, mãe, compra um pijama igualzinho, que eu quero usar um pijama igual ao seu. Eu nunca encontrei. Mas olha, é uma Agora boa já ideia. sabe. Vou falar pra ela, vai fazer aula de costura e faz um Vai lá pijama na pra Lila, nós. gente, já faz tudo, faz o processo criativo, Tudo. desenha a peça. Nossa, que bacana. Mas eu cresci também no meio da costura, porque a minha mãe tinha uma confecção de roupas. Ai, que delícia. Ela fez uma marca de roupas. Olha que legal. Ela criou do zero a marca, né? Então, eles tinham aquelas máquinas de estampar camiseta. Sim. Então, elas faziam a camiseta, estampavam a camiseta. Olha que legal. Né? Silk screen. Tem a parte do silk e a parte do transfer, né? Que é o dela aquecido. era esse aí, silk screen, né? Então, eu cresci vendo a minha mãe fazendo isso. Então, ela tinha as costureiras, tinha as mulheres que criavam, elas faziam tudo do zero e depois ainda ela vendia aquela roupa. Olha que né? legal. Então, foi a minha infância e minha adolescência vendo a minha mãe trabalhar com isso. Aquelas monte de costureiras lá no fundo da minha casa, era no fundo de casa. Ficava Normalmente ouvindo as confecções começam É, assim, né? ficava ouvindo No máquina fundo o da dia casa. inteiro lá. Então, eu cresci aí no meio das máquinas também, das costureiras. A minha mãe também é costureira. Tanto ela já tem a clientela dela aqui em Bauru também. Mas só que eu odiava aquilo. Olha Sério, só. Lila? Sério? Olha que Eu coisa. não gostava. A minha mãe não acreditava que eu Que você ia trabalhava se com tornar. costura aqui. Agora ela tá feliz a Quando vida. ela soube que eu estava dando aula no Senai, ela disse que passou vergonha. Realizou. Não, Ela ficou com vergonha. O que essa louca vai fazer Ela no não Senai? tava- Porque ela não botava fé. acreditava. Olha só. A minha mãe fazia roupa para mim. Eu ia lá, cor de linha que tivesse na máquina, eu fazia uma outra costura lá, se precisasse um ajuste. Olha só. Eu não tinha o menor capricho. Que Só E fazia. não gostava daquilo. Tá vendo? Se Daquele tornou sua movimento. vida. E hoje eu sou apaixonada Tá nisso. vendo? Hoje eu não penso fazer outra coisa. E assim, eu tô em casa o quê? Só sábado à tarde e domingo. E às vezes eu faço roupa Tá para mim em vendo? casa. Não consegue parar. Tenho máquinas em casa É, na também. sala dela tem lá um espacinho. E, meninas, eu quero que vocês me falem qual que é o diferencial da escola de moda e costura e por que tantas pessoas têm procurado a escola. Eu não, eu tenho certeza que é essa de atender a necessidade do aluno. Então, assim, não há um limite. Só faz isso ou só faz até aqui. Não, aqui faz o que você quiser. Qualquer peça que você quiser fazer na área da costura, a gente faz. E normalmente nas escolas, eles têm uma grade curricular, eles ensinam aquilo. Sim. Se você quiser fazer algo além disso, aí é por sua conta, né? Normalmente tem uma metodologia e é aquilo que é aplicado. Lá na escola,
eles vão criar. Sim, né? são livres, né? São livres. Até o curso de desenho de moda, a gente vai começar a lecionar lá também. Para a pessoa aprender a desenhar. Então, ainda não tem esse curso, mas o de desenho de moda, a gente já abriu as inscrições. Já tem praticamente uma turma, né, Lila? Assim, que solicitou o curso. Porque a pessoa vai aprender a desenhar. Mas eu não quero ser estilista, eu quero aprender a desenhar as minhas roupas e fazer lá na aula da Lila. Sim. Então, já vai sair com a peça desenhada, que tipo de acabamento, e já chega pronto para a Lila, né? Então, a gente ensina e... todo mundo tem que saber desenhar? Não, né? Vai aprender. Porque desenho é técnica e prática. É verdade, né? É verdade. Então, que top. E a moda e a costura, elas podem impactar a vida das pessoas, né? Sim, muito. E eu queria que vocês falassem como, né, que vocês acham que a moda e a costura pode impactar a vida das pessoas e transformar a carreira delas, né? Eu queria que vocês falassem aí, o que vocês acham disso? Pode começar? Pode. Então? É tanta coisa, né, Lila? O que acontece? Assim, onde eu entendi que a moda ela pode transformar a vida de uma pessoa? Quando eu participei de um projeto missionário, né? E a gente viajou para o sertão e lá é muito escasso, muito carente. Então, tinha um trabalho de atendimento, de saúde, a parte de espaço de beleza, e a gente montava as roupas, os kits de roupas com acessórios, como se fosse usar essas peças. Certo. E lá a gente entregava para que elas escolhessem. E no final a gente fez um desfile, né, com essas mulheres. E foi tão emocionante, porque assim, quando elas se viam prontas... Nossa. Elas falavam assim, meu Deus, eu não sabia que eu podia ficar assim. Olha só. Né? E assim, a gente está falando de roupas usadas, né? Que eram em bom estado, conservadas, mas foi feita uma produção de moda, um cuidado. E uma outra situação foi quando a gente montou um projeto de moda criativa, onde a gente costurava o vestido, fazia a boneca com um vestidinho igual da menina e entregava para as crianças. Que legal. Né? Crianças que nunca tiveram uma boneca. Sim. E aí foi o meu despertar, né? Eu conversei até com a Lila, expliquei, falei dessas histórias e tal. E aí a Lila falou, então vamos montar um curso de bonecas também. Nossa, também já está tudo com as inscrições abertas. Que legal. Curso de boneca. Então, assim, a pessoa pode produzir e vender, né? Ter a renda dela. E também pode abençoar outras pessoas, né? Que não têm condição. Então, assim, moda, eu falo que moda vai além das tendências, né? Você pode induzir uma pessoa que não tem uma renda e ela começa a aprender, fazer, vender. E ela vê a capacidade dela se desenvolvendo ali, né? Verdade. Então, eu falo que moda para mim é isso. Que demais, sabe? Que demais. Muito bom. E quais são as principais tendências da moda e costura para os próximos anos aí que vocês veem? Olha, a gente até deu uma palestra agora, né, Lila, na escola, que foi um café que a gente fez lá, um café com estilista. A moda, ela muda muito, né? Todo dia. Todo dia, se você olhar. Muda e volta. Agora eles estão falando muito dessa tendência boho chique. Aí tá todo mundo falando assim, as minhas vizinhas estão saindo de Jack Sparrow na rua, né? De Aqueles casacão comprido? E assim, tudo muito fluido, muito solto, né? Os ombros as camisas com ombros bem armados, laços e tal. Então, assim... Eu falo que isso é uma tendência? É uma tendência. Mas o que a mulher não pode esquecer, ou o homem, a pessoa que gosta de moda, da essência dela. É verdade. A essência que vai fazer com que aquilo se torne moda na vida da pessoa ou não. Porque por mais que ditem a tendência, se aquilo não for, né, o meu eu, a minha história, a minha vida, não é uma moda para mim. Né? E às vezes as pessoas confundem, lançou a tendência, a gente tem que usar, já sai todo mundo indo para comprar e tal. E não é isso. Você primeiro tem que se identificar, se achar, se encontrar, né? Para poder colocar a moda em atuação. Usar aquilo que você sente bem. Isso, que te valoriza, que te faz, sabe, se sentir uma pessoa satisfeita consigo mesma, né? Então, eu acho que moda é isso. Antes de qualquer tendência, a gente precisa se analisar. É isso mesmo. Né? Se enxergar como pessoa. Isso, Lila? Sabe, isso acontece muito na escola. Às vezes a aluna chega com uma foto, diz assim, olha, eu achei isso aqui lindo, mas acho que isso aqui não fica bom, eu quero mudar isso, eu não quero essa manga, ou eu não quero esse babado, ou eu não quero esse cós. Aí eu já falo assim, então tá, vamos fazer algo parecido que vai ficar certinho em você. Exatamente. Mas é bem isso mesmo, é atender o gosto da pessoa. Tá dentro, vivendo aquele momento, mas no seu gosto. Não adianta usar só porque está na moda, né? O tom terroso está na moda.
Tá, mas talvez aquilo não combina com o meu tom de pele, vai me deixar para baixo, Sim, uma aparência entristecida. Então, eu tenho que analisar se isso fica bom ou não, né? É isso mesmo. Então, e às vezes a moda também lança umas coisas assim, horríveis, né? Vamos dizer, né? Não é porque falou que é moda que tem você que usar. vai... Exatamente. Então, é moda isso daí. A gente não pode ir atrás de tendência. É. Aí eu tenho meu próprio estilo e eu nem sei o que está na moda hoje em dia, nem sei. Mas, tipo assim, eu uso aquilo que naquele dia eu me sinto bem. Hoje eu tô com vontade de usar uma roupa colorida. Eu ponho uma roupa colorida. Mas isso é moda. Isso é hoje moda, eu é quero expressar preto e branco. você. Eu vou de preto e branco. Depende do como que eu tô no dia, né? Você se expressar. Isso Isso eu é olhar moda. para a roupa e falar, é essa que eu vou pôr, né? Exatamente e isso. misturar ela com outra peça e tal. Então, eu sou assim. Eu participei uma vez de uma palestra de uma personal stylist e, assim, eu fiquei bem frustrada, porque ela dizia para as pessoas, não, isso não é tendência, isso você joga essa calça fora, faz isso, faz aquilo. E, na verdade, não é isso. Você tem que analisar a pessoa, o que é possível para ela, o que está dentro da realidade, né? Às vezes da realidade financeira. Exatamente, dela, a realidade financeira. Às vezes a né? pessoa só tem aquilo. Então, vamos melhorar aquilo que você tem. Se você colocar um acessório assim, se você usar a camisa dessa forma, isso é moda. É você construir a identidade da pessoa a partir da essência dela. Para mim, moda é isso. É isso aí, sabe? Concordo. E eu queria que vocês falassem para a gente também os valores dos cursos. Não sei se vocês podem falar isso aqui. Os valores, os horários oferecidos. Acho que a Lília já falou que é de terça a sábado. Isso. Né? Isso. O dia todo, aí até de noite, né? Quem não pode de dia... Isso. Pode à noite. E cada curso, então, acho que vai ter um valor. Isso. É a partir de R$180. Isso. Só para a gente saber mais ou menos para as mulheres que estão nos assistindo. Sim, os horários são flexíveis, é fácil de negociar. Legal. É de fácil acesso à escola. Onde que fica a escola? Fica na Vigílio Malta, 657, ali na quadra da Jaluvi. Legal. É fácil de ir de centro, né? ônibus, né? Sim. Ali na quadra da Rodrigues. Que top. Super fácil ali. Legal. O espaço é amplo, o espaço é gostoso. Muito bom. É um ateliê. Preciso ir lá é um conhecer ateliê, dia. você entra e, assim, respira criatividade ali dentro, sabe? Assim, é muito gostoso. Legal, onde eu passo lá para conhecer. Vai sim. Vai sim, para fazer o pijama, né, Lila? Já pensou Vamos criar um levar minha pijama. filha lá para criar um pijama, que é o sonho dela, que tem um pijama igual o meu. Que lindo. Pra gente ficar juntas, sabe, igualzinha. Sim. E eu queria que vocês deixassem uma mensagem para as mulheres que sonham em trabalhar com moda e costura, mas não sabem por onde começar, né? Não sabem, falam assim, será que eu tenho o dom? Porque tem que ter o dom para costurar ou qualquer pessoa pode aprender, né? Então, eu queria que vocês falassem sobre isso e deixassem essa mensagem para as mulheres que gostariam de fazer moda e costura e não sabem como. Olha, eu acho que o segredo para dar certo a costura, primeiro tem que querer. Você tem que querer e sem muita expectativa. Todas as pessoas que vão dizendo assim, olha, eu quero trabalhar, eu quero porque eu já vi no YouTube, porque eu sei que vai dar certo. Assim. Não, você tem que... Os melhores resultados que eu tenho na costura é quem foi assim, olha, eu quero aprender do zero e eu quero fazer dar certo. Quando a pessoa vai cheia de expectativa, porque já viu falar de alguém que fez, não vai dar certo. Sim. Você tem que ir e viver o momento. Dom, se você vai para aprender, se você está pagando para aprender, é que você não tem dom. Você tem que aprender mesmo. Isso eu falo para elas. Elas chegam e dizem, eu tenho dom para isso? Não tem, amor. Mas você vai aprender. Mas eu vou te ensinar e você vai aprender. Eu tenho dom porque eu não fiz curso, eu aprendi trabalhando. Na raça, né? Da raça. Então, assim, eu nunca fiz um curso de costura. Sim, verdade. Então, acho que isso é dom. Com certeza. Mas quando... dificuldade... É difícil costurar, menina, é muito difícil. Mas não há como dar erro se você quiser. Eu falo que o segredo é obedecer. Porque tem lá todas as máquinas, a gente tem a vontade de ensinar, respeitar a gente os tem processos, paciência. Né? Aí só tem o quê? Que respeitar o processo, respeitar aquelas 3 horas que você tem para isso e querer, e ser criativa, e ser ousada. Não pode ter medo de mexer na máquina, não pode ter medo de tentar fazer uma peça porque acha que é difícil. Eu falo assim, a aluna fala assim, Lila, você acha que eu faço que isso aqui é muito difícil? É difícil, mas não é impossível. Se eu achar que é muito difícil, eu vou falar para ela assim, vamos fazer algo parecido,
para você não sofrer Sim. até chegar aqui. Verdade. A próxima a gente já faz isso. É. E faz. Nós já fizemos vestido de noiva. Nossa. Nós já fizemos todo tipo de peça lá. Gente que achava que não conseguia e conseguiu. Conseguiu. Que top. Então, o segredo é calma. É, É ter calma, ter paciência. muito bom. E eu acho que também você amar aquilo que você está se dispondo a aprender, a conhecer, né, Lila? Acho que moda tem muito disso. Eu acho que tudo que você ama na sua vida e se dispõe a fazer com amor, você aprende, você consegue, né? É uma paixão. Eu falo que moda na minha vida, eu não consigo me imaginar fazendo outra coisa. Mas, assim, são processos que você tem que respeitar, você tem que se dedicar muito, né? Não é uma coisa assim, fez ali, acabou. Não ficou bom? Desfaz, faz de novo, até ficar bom. E aí você vai amadurecendo, né, nessa jornada e vai conseguir fazer. Isso Né? mesmo. Mas o primeiro passo, assim, você precisa amar aquilo que você se dispõe a fazer. E eu acho que isso é tudo na vida, Em em tudo. Não só na moda, É sabe? verdade. Mas é assim, ó, o amor, você não começa amando. Não. Não, Costura. é difícil. Tem hora que dá vontade Você de vai jogar longe. amando, você vai amando conforme você vai vendo o resultado. Então, se Exato. você tiver paciência de passar pelo processo para ver os resultados, você se apaixona. É verdade. Aí vira um amor. Eu falo que costura vira vício. Às vezes você deixa de fazer alguma coisa com alguém só para ficar lá costurando. Você libera, eu pelo menos, eu tenho ateliê em casa, né? E aí, às vezes, os meninos vão sair e tal. Falam, pode ir, eu vou ficar aqui fazendo uma coisa. Quando eles chegam, eu tô lá na máquina fazendo alguma coisa, sabe? E é assim, porque você gosta daquilo e vai se dedicando, né? É isso mesmo. Eu acho que é isso, assim, Que né? top. Não, falaram tudo. Agora eu queria fazer um bate-volta assim com vocês pra gente terminar. Já estamos chegando no final. Você vê como que é rápido, né? Mas quando tem mulher é assim, né? Não, O tempo é rapidinho. Quase uma hora aqui que a gente está conversando, passou rapidinho. Então a gente E vai deu fazer. para falar tudo, Então, a gente vai fazer um bate-volta de perguntas agora e eu quero que vocês tentem responder para mim com uma palavra. Tá. Olha só, é difícil. A É gente difícil responder com uma isso, palavra né? Só, mas Já pensou nessas uma Então, só? Sempre quis participar disso, mas sempre tive medo. tá vendo? Agora vamos lá, Agora vou te vamos lá. desafiar agora a responder com uma palavra só. Então eu vou perguntar para a Lili e para a Thaís, tá bom? Eu vou Tá. fazendo assim. Uma palavra que define você. Elétrica. Uma palavra, Thaís. Apaixonada. Um medo, Lila. Um medo de deixar meus filhos. Ai, Não, mas sim, tá dentro. Você. O medo o meu medo é perder a minha salvação. Forte. A minha salvação. Forte. Uma inspiração na moda. minha mãe. Que lindo. Uma inspiração para você. A minha avó. Sua avó. Costuro com a máquina dela hoje. Que legal. Ela não tá mais aqui. Que lindo, que lindo. Uma cor favorita, Lila? Vermelho. Vermelho. E você, Thaís? Vermelho. Também, nós estamos todas hoje. Todo mundo conectada. Um tecido que você ama trabalhar. Cambraia. Cambraia. E você, Thaís? Seda. Seda. Seda é chique. Mas é trabalhoso. Imagina. É um Um gargalo. errinho. Perdeu o estraga tecido tudo. Uma tendência que nunca sai de moda. Saia. Saia, né? Saia vazê. Verdade. E aí, que Camiseta branca. você acha? Camiseta branca também. Então, sai com a camiseta Já- branca. já tá pronta, tá perfeita, pronta. é. Um sonho pro futuro, Lila. Sonho pro futuro. Ampliar a escola. É verdade, com certeza. E aí, Thaís? Ampliar a escola junto com a Lila. Muito bem, muito bem. E agora eu quero um conselho para quem quer entrar no mundo da moda. Paciência. Sim, Persistência. isso aí. Não perder a identidade. Nunca. Porque é muito fácil É verdade. você verdade. perder a sua essência. E costura para você é o quê? Tudo. Amo. Para você, Thaís. Minha vida. Sua vida, olha que lindo, muito lindo. Bom, gente, esse foi o nosso podcast. Que E aí, o gostoso. que vocês acharam? Muito maravilhoso. bom, foi Do nosso maravilhoso. podcast? Muito obrigada Foi pela muito oportunidade. gostoso Muito mesmo. Olha, gostoso foi um mesmo. prazer conhecer vocês. Amei entrevistar vocês duas aqui, Ai, a sabe? gente Foi também. assim, bem gostoso, bem leve, né? Foi muito gostoso. Foi muito gostoso. A gente falou aí de moda, então que vocês continuem trabalhando com esse amor, com essa dedicação que vocês têm.
sempre colocando Deus na frente, Sim. né? Ele É ele que une, tudo, né? Tendo sempre Pessoas e fé que propósitos. Ele é que nos dá força para acordar todos Com os dias e certeza. ir para a luta, para a batalha, né? Então tudo que a gente faz, a gente deve a nossa gratidão a Deus. Exato. E por isso que Com Deus certeza. nos abençoa, né? Com Exatamente. certeza. Então, que Deus continue abençoando grandemente a vida de vocês, Que Deus fazendo abençoe. prosperar cada vez mais essa escola maravilhosa. Né? Juntas aí vocês vão fazer muito mais. E eu vejo assim que essa escola não é só uma escola, é uma missão. Né? Sim. É uma missão de ajudar pessoas, de trazer vida para as pessoas, de Com pessoas às certeza. vezes que estão ali deprimidas, com traumas, pessoas que estão sofrendo e através da costura, da moda, elas podem encontrar um motivo a mais Sim. para viver, né? Às vezes uma profissão, mas às vezes só Às um vezes bem-estar. Uma conexão, Uma né? conexão, com né? pessoas. Com pessoas, estar ali com pessoas conversando, isso daí é muito bom, porque o ser humano não foi feito para ficar sozinho, Não. né? Exatamente Então isso. eu acredito que ali na escola tem um bate-papo, tem Nossa, amizade. Tem nosso momento do café. Então, olha que tem- legal. divertido. Tem Então, os bolos, tem É os uma missão aí, aniversários. tá vendo? É uma missão que Deus colocou na mão de vocês, certeza. né? Através dessa escola. Cada um de nós, ele coloca uma missão nas nossas vidas. E na de vocês foi essa escola maravilhosa que eu tenho certeza que vai crescer muito mais. Vai. Amém. Né? E Amém. já estão dando cursos aí? Sim, Já. Assim, já. tipo online, para fora? ainda Online é o próximo, É o próximo né, passo. Lila? É. Já Que tá lindo. ali Então, já está engatilhando. Já tá engatilhado. É, porque isso aí é o futuro, É o né? futuro, Tem é o gente futuro. que quer aprender, tem alguém ali assistindo a gente e fala assim, mas eu tô aqui no Rio de Janeiro, como é que eu faço? Aí vai ter o Esse curso é o nosso online, próximo passo. próximo passo. Então, gente, acompanha aqui as meninas, entra lá no Instagram delas. Se precisar conversar com vocês lá pelo Instagram, dá para conversar pelo conversar. WhatsApp. Pelo tudo. WhatsApp. Legal. Então, nós vamos deixar aqui na Sempre à descrição do disposição. vídeo, tá bom? Sim. O Instagram de vocês, o contato, o endereço da Da escola, né? Sim. Para que as pessoas possam entrar em contato e saber mais a respeito. Tá Sim. bom, meninas? Mas foi um Gratidão. prazer conhecer vocês. Igualmente. Então, leva um que abraço lá, agradecemos, né? nós estamos muito lisonjeados de receber vocês aqui hoje. Obrigada, Obrigada. fiquei muito feliz. Que bom. Obrigada mesmo. Então, Deus abençoe grandemente mais Amém. uma vez. E a gente vai se encontrando aí pela cidade de Bauru, né? Já te espero. É, Já vou espero falar lá na pra minha escola filha, pra fazer vamos o lá fazer um pijama. pijama. Isso. Um pijama Sim, fashion. já tô aguardando. Então tá bom. Gente, esse foi mais um podcast, nosso podcast Elas por Elas. Espero que vocês tenham gostado dessa entrevista. Para mim, eu achei maravilhosa. Foi incrível entrevistar duas mulheres aqui tão fortes, né? Tão resilientes, mulheres de fé, mulheres batalhadoras, que lutaram para chegar onde elas estão, mas com fé, com coragem, com determinação, com paciência, como elas falaram. Então, que você possa acompanhar essa história, aprender um pouquinho sobre essa história, compartilhar esse podcast, compartilha aí com todo mundo que você conhece, e eu espero que tenha sido proveitoso para você, porque eu tenho certeza que nós aprendemos, né, no dia de hoje com esse podcast muitas lições de vida, de sermos resilientes, de sermos pacientes, de sermos determinadas, não desistir dos nossos sonhos por qualquer dificuldade que aparece no nosso caminho, porque dificuldade, gente, nós vamos ter todo dia, mas nós temos que, com fé, com coragem, lutar, persistir, e Deus nos abençoa. Quando a gente vai na frente, né, põe o pé, aí Deus abre o Ele caminho. faz o restante. Deus faz o restante, exatamente. Então, espero que você tenha gostado desse podcast. Compartilhe, não deixe de compartilhar, porque eu tenho certeza que muitas mulheres vão ser abençoadas com esse podcast aqui, vão aprender muita coisa e vão poder ter essa oportunidade de ir lá conhecer a escola de moda delas, a escola de costura, e ter esse incentivo, né, para um novo trabalho ou simplesmente uma terapia, né? Olha que coisa linda. Tá bom, gente? Então, esse foi o nosso podcast. Espero que vocês tenham gostado. Acompanhe a gente aí, temos sempre podcasts assim, com mulheres incríveis. Então, fica ligadinho aí nos próximos podcasts, tá bom? Beijo no coração, fica com Deus e até o próximo podcast, Elas por Elas, um podcast só delas. Tchau, tchau!